Programa Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Participe do nosso programa, interaja com a gente. Daqui a pouquinho, aqui no nosso programa Vida Plena, nós teremos um momento ecumênico de oração. Momento que é dedicado a você, a sua família, para que juntos encontremos uma paz que muitas vezes é difícil encontrarmos em nossa casa, no nosso trabalho. A paz de Deus, como Cristo mesmo nos afirma, que o mundo não nos pode dar. E hoje, especialmente, estamos orando pelas crianças do nosso país, do nosso mundo, da nossa família. Você que tem um filho, um sobrinho, um neto, vem orar por ele, venha dedicar esse momento que é para você, independente de crença religiosa, de filosofia de vida. Nosso telefone é o 0300 10 07 940, 0300 10 07 940, ou pela internet, você também participa com a gente. Você acessa a internet mandando um e-mail para vidaplena@boavontade.com e assim juntos nós vamos nos fortalecer, cada um com a sua crença, cada um com a sua filosofia de vida, mas todos nós vibrando pelo amor, pela paz, que é o que a humanidade precisa de fato. E já que estamos falando sobre as nossas crianças, será que existe um momento certo para falarmos de responsabilidade, de disciplina com elas? Será que isso é um fator também que depende do pai, da mãe, das pessoas ali responsáveis em volta dessa criança? Qual deve ser a postura de nós, adultos, ao lidar com esses temas? A gente vai conversar sobre este assunto aqui no programa Vida Plena. Estamos recebendo a psicóloga Raquel Arantes aqui com a gente e ela vai conversar. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no Vida Plena. Eu que agradeço. Queria começar falando sobre essa questão do sentido de responsabilidade, de compromisso com as coisas. Existe uma idade em que esse sentido, essa responsabilidade deve começar a ser passada para a criança? Bom, a responsabilidade já vem da concepção dos pais quererem aquela criança, né? Isso já é uma responsabilidade que pode se dar. E o limite de idade, a gente fala assim, que vai depender daquela família, né? Desde pequeno você pode, uma criança começa a brincar, começa a andar, começa a correr e espalha os brinquedos em algum lugar. Os pais, o que eles podem começar, daí a responsabilidade. Você vai, ali é o local onde você vai guardar esses brinquedos, né? Certo. Por exemplo. Joga alguma roupa, olha, aqui não é lugar de você deixar. Você vai ir ensinando assim, mostrando para a criança no começo. Doutora, né? quando a gente pensa, por exemplo, nessas atividades que acontecem dentro do ambiente familiar, dentro da casa, muitas vezes os pais têm dúvidas do que pode ou não pode, por exemplo. A senhora falou, arrumar os brinquedos, pode, é legal. Arrumar a cama, ajudar a lavar a louça, esse tipo de ação também pode ser passada conforme a idade ou não? Isso já é dar mais responsabilidade do que a criança pode administrar ali? Como você falou, dependendo da idade, pode, né? Por exemplo, assim, o pegar os brinquedos nessa idade de, sabe, 1 ano e pouco, 2 anos, 3 anos, você pode pedir para ajudar, assim, colocar um guardanapo na mesa, quando for colocar a mesa para a refeição, né? Como que ela pode fazer para, até você, e se você tem uma atividade em casa, você vai trocar um rolo de papel higiênico, pode pedir para ela te ajudar ali e fazer assim, depois você pedir para ela, você viu como é que foi feito, ou a pessoa que faz, de repente não é você, tem uma outra pessoa em casa, né? De repente não é a mãe, tem uma pessoa que trabalha ali, e você mostrar para ela o que pode ser feito. E pedir, olha, agora é hora de nós fazermos isso, então você poderia colocar o guardanapo, crescer um pouquinho mais, né? Que você vê que não vai se ferir, porque a responsabilidade você tem que estar junto com segurança também, Sim. né? Então, assim, eu estou falando em termos de idade porque você falou das idades. Então, assim, de 4, 5 anos, ela já pode tirar o prato dela da mesa e levar até a pia, por exemplo, né? Tirar alguma coisa que ficou, ajudar a tirar a mesa do jantar. Por que eu falo da alimentação? É a hora que a família está junto também, né? Que procura se estar junto. É esse momento de interação mais forte, Isso. né? A gente sabe que com esse mundo contemporâneo, assim, as famílias têm esses horários muito restritos. Nossas rotinas estão cada vez mais difíceis, né? E a mãe, a mulher trabalhando fora, Claro. né? Então, muda alguma coisa, mas assim, você pode... A família, a mãe, o pai, ele tem que ir sentindo
o momento também. Porque tem criança que evolui um pouco mais rápido. Então, é mais ou menos nessa fase, por isso que eu falo assim, 2 a 3 anos, de 4 a 5 a 6, né? E depois vem as outras tarefas com as idades, né? E não precisa, o que a família evita muito é assim, para a menina dar uma tarefa, para o menino dar outro. Isso É prejudicial. é prejudicial, porque tá junto ali na casa, Claro. não tá? A participação teria que ser de todos. Essa diferença de gênero não deve acontecer. A gente tem discutido É, tanto na nossa é. sociedade a questão de igualdade de gênero, é. né? E isso se ensina também, né? Essa Sim. questão de que não existe tarefa de menino, tarefa de menina, mas sim tarefas que devem ser executadas. A gente sabe que é um desafio quando a gente fala aí de criação de filhos, por isso a gente foi ouvir as perguntas de alguns pais que têm dúvidas sobre este tema. Vamos acompanhar. Os pais que mimam muitos filhos dificultam a compreensão de responsabilidade neles? E aí, doutora? E a questão do mimar é um desafio, porque às vezes o pai e a mãe têm pouco tempo ali com a criança. A senhora mencionava, por exemplo, essas vidas tão corridas, né, que nós todos temos. Às vezes o mimar acaba sendo essa compensação. Como? Isso prejudica a vida da criança? O mimar, o prejuízo do mimar, da onde que ele vem? É como se você achasse aquela pessoa imprestável, tá? Então, não deixa fazer nada. Essa criança, esse filho, essa filha, vai se sentir incapacitado. Você tolhe a capacidade dela de realizar Exatamente. algo. Então, você mexe com uma questão muito séria para o desenvolvimento desse ser humano. A autoestima dessa criança está ali diretamente relacionada a esse comportamento, por exemplo. Exatamente. Então, assim, e também, assim, vem muito, o mimar tem aquela coisa, assim, de, vai mais rápido. Por exemplo, assim, pede alguma coisa, a criança não faz, então você vai e fala assim, bom, então demorou muito, eu vou e faço, né? Isso acontece muito. Às vezes, até sem perceber, as pessoas fazem. Está prejudicando, assim, o olhar para aquela criança, para aquele ser humano, é um ser humano, ele vai ter uma vida toda pela frente, né? Ele precisa ser desenvolvido. Precisa ser desenvolvido e precisa ter responsabilidades e saber como lidar. O mimo, assim, a gente fala assim, quando você prende muito, você mima muito, a pessoa ela pode crescer com medos, né? Ela vai se sentir incapacitada, então medo de enfrentar, não suporta frustrações. Então, assim, você pode desenvolver problemas muito sérios depois na adolescência e idade adulta. Certo, por isso essa fase é tão importante. Mas as dúvidas continuam surgindo, vamos ouvir mais uma pergunta aqui de um pai, de uma mãe que querem saber sobre esse tema. Como que a gente pode perceber quando a criança não tem responsabilidade? Bom, existem indícios de que a criança tem ali desafios com relação à responsabilidade? Vai depender desde lá de bebê, como você criou essa responsabilidade nela, né? E aí é a hora que os pais e mais a mãe, né, a sociedade da gente cobra muito da mãe, de ter criado errado, não deu responsabilidades. Em atitudes que ela vai fazer, que você espera que faça de um jeito, ela faz de outro. Então, assim, chegou alguém em casa e, sei lá, ou o telefone... Hoje em dia é muito difícil o telefone fixo, né? A gente fala. Mas, assim, por que ela não atendeu o telefone? Certo. Você mora aqui, você tem que atender. Por que você não abriu a porta? Chegou uma visita. Eu esperava que eu chegasse em casa e você já tivesse colocado a mesa. Começa a cobrar coisas que a criança ou o adolescente vai ficar indignado. Ué, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer? Então, precisa estar muito junto com esse filho, com essa filha, desde que nasce. E observar tudo e dar espaço para ele crescer. Essa parceria é fundamental. A responsabilidade também é você dar espaço para a criança, para ela poder saber que ela precisa fazer aquilo. Entendeu? Eu deixei cair isso, então eu vou ter que pegar. Então, a criança cai no chão, tá? É muito comum você ver as pessoas irem lá e tentar levantar a criança. Deixa ela levanta, ela não se machuca. Certo. O tempo da criança precisa ser respeitado também, né, nesse Exatamente. processo de aprendizado. Que é um processo coletivo, né? É da criança, mas é nosso também. A gente sabe que existem também as nossas expectativas, os nossos desafios que precisam ser vencidos dentro desse processo. Mas, sem dúvida alguma, a gente acredita muito fortemente que com amor, com respeito, com paciência, tudo se resolve, inclusive essa questão
da criação, do desenvolvimento dos filhos. Doutora, queria agradecer a presença da senhora aqui no nosso programa, seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada e boa sorte para todos nós. É isso mesmo. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre este assunto, pode entrar em contato com a nossa produção 0300 10 07 940. A gente vai para o intervalo agora e daqui a pouquinho a gente já volta.